Então, gente, olha só, né? Boa tarde para todos. Hoje nós iremos continuar as nossas aulas de música para o nono ano do ensino fundamental, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música popular que você ouve. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês e a professora Fernanda, apresenta a professora Fernanda, ela irá então, né, conduzir aí as aulas. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Tudo bem, pessoal? Olá, Márcia. Tudo bem, pessoal do nono ano? Essa é uma aula do nono ano. Música popular que você escuta. É um recorte do livro do aluno e do caderno do professor. Então, vocês podem dar sequência depois a essa matéria. A habilidade trabalhada, EF09AR16, que seria analisar criticamente por meio da apreciação uso e funções de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira, em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética a partir do século XX. Vamos lá? Vamos começar? Vai ter bastante interação pelo chat, tá? Primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é o que é música. Música é uma linguagem da arte. E, por ser uma linguagem, ela tem um sistema simbólico de representação. Então, esse sistema ele tem elementos e regras que, quando eles se combinam, permitem diversas músicas, podemos dizer assim, diversas possibilidades, tá? Vamos lá. Gênero. Gênero é o que a gente pode chamar da grande categoria, ou seja, são as músicas que possuem as mesmas características de instrumentação, as mesmas bases, e servem de referência para variações. Então, como que a gente pode dar o exemplo de gêneros de música? O samba, o axé, o sertanejo, o forró, o funk, o gospel, MPB, entre outros, tá, pessoal? Lembrando sempre que é um recorte. Então, professora, você não falou do rock, mas o rock também é, tá? Vamos lá. Prosseguindo. Estilo. São variações da grande categoria, do gênero. Então, vamos pegar assim o samba como exemplo. Então, o que seriam os estilos do samba? Samba enredo, pagode, samba rock, o samba canção, o samba de roda. É o que a gente pode chamar dos estilos do samba. O que a gente pode chamar, por exemplo, dos estilos do forró? Forró universitário, forró eletrônico, sertanejo a mesma coisa, sertanejo universitário, sertanejo raiz. Então, todos os gêneros sempre vão ter variações de estilo. Vamos lá, pessoal. Uso e função musical. Então, toda música ela tem uma função que ela é pensada pelo seu autor. Só que o uso que a gente faz dessas composições varia de acordo com cada pessoa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a música Aquarela, que foi composta pelo Toquinho e gravada em 1983. Ela já foi utilizada em vários comerciais de TV, inclusive um comercial de material escolar, de lápis de cor. Apresentações escolares, formatura. Tá? Então, ela foi pensada de uma forma e utilizada, às vezes, de outras formas. Então, pessoal, agora eu queria abrir o chat e queria que vocês me respondessem o seguinte: se você já ouviu essa música, se você lembra dela, se ela traz alguma recordação para você, alguma lembrança, tá? Eu vou deixar 2 minutos do chat. Então, se ela traz alguma lembrança, se vocês podem... Mas eu vou deixar o chat para... Vou deixar o chat, então, para um outro momento, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, eu vou continuar, eu vou deixar, então, essa pergunta do chat para um outro momento, tá? Já vai guardando aí, tá? Eu vou repetir a pergunta, você guarda, e depois a gente volta nela. Então, você vai me contar depois se você já ouviu essa música, se você lembra dela e se ela te traz alguma lembrança. Vamos lá, vamos prosseguir. Guarda essa informação aí. Música popular brasileira. Vamos lá. Então, a música popular do nosso país é composta pela mistura de matrizes indígenas, europeias e africanas. Então, cada povo que veio para o Brasil, ela contribui um pouquinho com algum ritmo. Então, os escravos, quando chegaram no Brasil, trouxeram um ritmo.
os índios que já estavam aqui já tinham suas músicas e canções. Enfim, cada povo que veio para o Brasil foi contribuindo um pouquinho, tá? No conhecimento e na construção do nosso repertório musical. Por isso que ele é tão vasto, tão bonito, tão, eu diria, colorido. Tá? Então, o repertório musical brasileiro ele é composto por diversos gêneros musicais próprios da nossa cultura, como, por exemplo, o samba, o sertanejo, o forró, o maracatu, o axé, o funk, e entre outros. Como eu sempre falo para vocês, aqui é um recorte. Depois, qualquer coisa, vocês vão me escrevendo outros que eu não citei aqui, que vocês gostam. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa aula. A música popular estrangeira, da mesma forma. De acordo com o país, se define da mesma forma. O pessoal, os povos foram entrando naquele país e foram trazendo um pouquinho da sua cultura. Então, foram levando seus gêneros, sua sonoridade, os ritmos próprios daquele país. Então, dessa forma, cada música popular de cada país carrega as características do povo que ficou lá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, a música cubana. Ela tem um ritmo próprio daquele país. A música americana é outra, então foram outras pessoas que ficaram naquele país, então se formou de uma outra forma, outras influências, como por exemplo o soul, o jazz, tá? Então, pessoal, lembra daquele chat que eu falei lá em cima? Deu para vocês pensarem um pouquinho? Se vocês já ouviram a música Aquarela do Toquinho, se você lembra dela, se ela te traz alguma recordação. Eu vou deixar 2 minutos para vocês me responderem aqui. Bom, voltando aqui com as interações pelo chat, né? Estou vendo aqui que o pessoal está participando bastante, né? Olha só, aqui, né, pelas interações, a Thaís Pereira reporta que sim, que ela já ouviu essa música várias vezes. A Yara disse que lembra a música da novela Carrossel. O Vinícius e a Sara lembram dos acordes dessa música, né? Eles acham uma música muito bonita, né? Enfim, né, professor? Então, são várias interações aqui. Muitas pessoas lembram também aí da propaganda, né, da Faber-Castell, aí do lápis de cor, enfim, né? Então, que legal, gente. Obrigada aí pela participação de vocês no chat. Pessoal, vamos prosseguir. Vamos lá. Por que se chama popular? Por que o nome da música chama música popular? Por que tem esse nome? Por conta da sua popularidade, seu acesso a várias partes do mundo. Então, quanto mais, digamos, entre aspas, famosa é a música, mais gente conhece, mais popular ela é. E como que fica popular essa música? Hoje em dia,
fica popular por causa da internet, por causa do rádio, da TV. Agora, imagina antigamente, que não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada disso. Como será que essas músicas ficavam famosas, né? Um bom exemplo de como uma música pode ficar famosa rapidamente, por exemplo, são os temas de novela. Então, a novela está passando aqui no Brasil, toca todo dia a mesma música, toca em rádio, aí às vezes alguém se apropria dessa música para fazer propaganda, né? Aí fica mais popular ainda. Aí a mesma novela vai passar lá na Europa. Pronto, já começa a ficar mais popular, tá, pessoal? Vamos lá, continuando. Mais um chat para a gente participar. Me conta pelo chat quais são as músicas populares que você tem ouvido nos dias de hoje, nesses dias de pandemia. Ou se você já ouvia elas antes, se você começou a ouvir alguma coisa nova, diferente. Conta aqui para a gente. 2 minutos. Bom, gente, voltando aqui, né, com as interações no chat de vocês. Olha só, muita interação. Parabéns aí pela participação, turminha. Olha só, né? O Eliel falou que ele gosta de ouvir rock. Natália, forró. O José Fernandes gosta de ouvir as músicas do Roberto Carlos. O William gosta de eletrônica. A Nicole e a Cris gostam de ouvir músicas gospel. A Stephanie gosta de funk. Aqui não especificou, né? Se é o funk James Brown, anos 60, ou se é o funk brasileiro, né? Carioca, tá? O Cássio gosta muito de música eletrônica. O Emanuel e a Elizabeth gostam de música sertaneja. A Vitória gosta muito de músicas internacionais. Também não especificou qual estilo, né? Dentro das músicas internacionais, mas é o que ela mais ouve. O Nicolas gosta de músicas pop, ou seja, né, aquilo que está na moda agora no momento, né? E a Mariana citou uma banda que ela gosta muito, que é o Now United, tá? Então, gente, olha só, né? Aproveitando aqui o ganchinho de vocês, tá? Alguns alunos aqui, muitos falaram que gostam da sonoridade da música eletrônica, tá? Alguns até citaram lá o trap, né, tal. O trap ele também entra dentro dessas sonoridades de música eletrônica, tá? A música eletrônica, gente, até para vocês poderem pesquisar aí, tá? Dentro dos estilos aí que vocês ouvem, tanto o trap, como o drum and bass, como o Psy, né? O trance, né? Todos esses estilos de músicas eletrônicas aí que vocês estão acostumados a ouvir, todas essas músicas, gente, essa sonoridade eletrônica, ela, né, surge aí, né,
com mais propriedade a partir da década de 70. Tá? Então, não é uma novidade, não. Tá? E, assim, todo esse pessoal novo de agora, que está bebendo nessa fonte do eletrônico, essas pessoas se basearam num conjunto, né, alemão, que fazia parte do chamado estilo Krautrock, né, que seria o Kraftwerk. Tá? Então, todos vocês aí em casa, dão uma pesquisadinha, dá uma olhadinha lá, entra na internet, pesquisem esse nome, Kraftwerk, que aí vocês vão entender da onde que saem esses elementos, o minimal e outros elementos que fazem parte aí das sonoridades da música eletrônica. Tudo bem? Vamos lá, professora? Bom, professora, algum exemplo de música do momento assim eletrônica? Quem está mais fazendo sucesso agora que eles podem pesquisar? Então, o DJ Alok, por exemplo, né, um que é muito citado, né? E o DJ Alok, Armin van Buuren, David Guetta, todos esses, né? E, gente, olha só, todos eles são DJs, eles trabalham, então, pegando essas bases, né, de músicas bem mais antigas, bem lá atrás, e eles fazem uma sonoridade nova, né? Conforme eles vão tendo essa interação aí, misturando esses sons, né? E, como eu falei antes, todo esse pessoal, ele bebe dessa fonte aí, né, originária de tudo aí, que é o Kraftwerk lá na década de 70. Tá? Pessoal, lembrando que quando a gente está conversando sobre música, música popular, a gente tem que lembrar que são leques de profissões. Tá? DJ é profissão, uma série de profissões que pode ser trabalhado com música, pode trabalhar em produção musical. Então, quanto mais música você souber, mais o seu ouvido estiver tinindo para a música, melhor para novas profissões. Vocês que estão no 9º ano, daqui a pouco vão para o ensino médio, já tem que começar a pensar na faculdade. E música é uma opção. Tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer um jogo, um quiz musical. Nós vamos dar algumas dicas, você tenta acertar qual é a música e os cantores. Depois que passar o quiz, eu passo as respostas. Tá? Então, vamos começar. Então, pega um lápis, caneta, para poder anotar, porque são 5 perguntas. A. Música de ritmo animado, latino, muito tocada nas rádios no ano passado. Inspirada na canção brasileira Garota de Ipanema, cantada por uma cantora cubana e um cantor canadense. Anota aí. B. Música que fala sobre o empoderamento das mulheres. Música de lançamento de uma cantora carioca de funk pop no mercado musical. Vamos anotar para depois a gente poder responder. Vamos lá. Música do gênero sertanejo. Fala sobre um grande amor que não pode mais ser negado. É um grande sucesso hoje nas lives sertanejas. Foi música tema de novela nos anos 90. É cantada por dois irmãos. Um deles é pai de um casal que também canta sertanejo pop. Próximo. Música que fala sobre uma estrela próxima ao planeta Terra. Nós não podemos viver sem essa estrela, tá? O cantor é um jovem cabeludo e o clipe é gravado na praia. Gente, eu amo esta música. Lá. Mais um. Música de ritmo dançante, que tem em seu nome 3 letras, de um grupo coreano, cujo nome também tem 3 consoantes. A música é bem famosa, tá? É uma das músicas mais famosas deles. A música é cantada metade em mandarim e metade em inglês. A última. Essa música ela tem como tema um videoclipe com monstros, zumbis e cemitérios. Tem um clima assim, de filme de terror. Um dos maiores sucessos do rei do pop, que não está mais entre a gente, com uma coreografia que faz muito sucesso. Eu vou deixar 3 minutos para vocês responderem essas perguntas.
gente, olha só, voltando aqui com as interações do nosso chat, né? Muitos alunos responderam aí, né, que a primeira canção, ela chama-se Senhorita. O Vitor Marcel falou sobre o Michael Jackson, assim como o Luiz Fernando também. A Samile falou Macarena e a Carolina Despacito. Poderia ser, né, tanto Samile como Carolina aí, mas a música, as meninas que responderam aí, né, Senhorita, acertaram, tá? E a Rebeca, né, falou sobre o BTS e o Alisson Lima respondeu Anitta. Pessoal, só retomando que nós estamos dando aula para o 9º ano, música popular que você ouve. Então, vamos para as respostas do quiz. Chat na tela, por favor. Slide na tela. Tem a resposta dos quiz. Então, vamos lá. Então, resposta certa. Senhorita, do Shawn Mendes e Camila Cabello. Show das Poderosas, da Anitta. Evidências, Chitãozinho e Chororó. O Sol, Vitor Clay. Boy With Love, BTS. E Thriller, do Michael Jackson. Pessoal, percebam que nós colocamos diferentes estilos de música. E isso é legal, porque você... professora, não gosto de sertanejo. Professora, não gosto de Michael Jackson. Não gosto de música... Não gosto de funk. Mas o legal é a gente ouvir um pouquinho de cada. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. Toda vez que vocês escrevem músicas aqui para mim, diferentes, que eu nunca ouvi falar, eu anoto, levo para casa e vou ouvir. Vou ouvir se é legal, se não é. O gosto é particular. Mas, pelo menos, o ouvido musical ele fica treinado, tá? Vamos seguir nossa aula? A gente vai falar um pouquinho sobre contextos de produção e circulação. Então, é possível perceber o contexto de produção, como uma música chega até as pessoas, da forma como ela se populariza. Então, ela é feita, aquilo que a gente tinha falado lá atrás, ela é feita com uso e ela vai se espalhando conforme as pessoas consomem. Vou falar novamente sobre a trilha de novela, mas tem também, às vezes, toque de celular, que vira toque de celular, então ela acaba se popularizando. Shows que os artistas fazem. Agora, com essa pandemia, está muito em moda as lives. Então, eu mesma assisti um monte de live que eu nunca tinha assistido antes. O Alok foi uma, não era muito familiarizada. Então, eu estou aproveitando para me familiarizar com coisas diferentes, tá? Dimensões da vida, pessoal. Toda a comunidade que a gente vive, ela configura um contexto sociocultural, que tem elementos diferentes entre si e que são indissociáveis. A música, ela inclui-se nisso. Então, ela pode ser abordada e relacionada de acordo com as dimensões da vida, ou seja, de acordo com as vivências pessoais de cada um. Tá? Social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos lá. A dimensão social é o contexto onde você vive, por exemplo, a sua casa. Então, quando você era pequenininha, o que o seu pai ouvia? Teve um estudante que colocou Roberto Carlos. Será que ele escutava com os avós, com os pais, o Roberto Carlos, e aí isso criou uma memória afetiva no coração e por isso que ele gosta? Pode ser. Pode ser isso. Ou, de repente, ele escutou um dia o Roberto Carlos e já gosta naturalmente. Tá? Dimensão cultural. É onde a gente frequenta. Por exemplo, a escola, o bairro, o clube, a igreja. E, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande, a capital. Se eu moro na Zona Leste, eu escuto um tipo de música lá na escola, com os meus amigos. E aí eu tenho primos no interior. Vou para o interior e lá eles estão escutando coisas completamente diferentes. Então, o que é bacana aqui no meu bairro, na cidade do interior com meus primos, é uma coisa totalmente diferente. E o legal é você estar aberto para essas questões, né? Não criticar, escutar, conversar, trocar ideias, né? Dimensão histórica. É o tempo que a gente vive, pessoal. O que está marcando nessa época? Por exemplo, que música será que vai marcar essa época tão diferente que é a pandemia? A gente está vivendo um período tão diferente, né? Que música será que vai dar esse exemplo? Por exemplo, um exemplo de dimensão histórica é aquela música que tocava quando o Ayrton Senna vencia alguma corrida. Então, toda vez que a gente escuta essa música hoje em dia, a gente lembra de Vitória ou lembra dele, tá? Foi uma canção que foi encomendada especialmente para as vitórias do Ayrton Senna.
Dimensão ética, pessoal, está ligado a conceitos e valores positivos, ou seja, a gente não julgar ninguém, aceitar as diversidades, respeitar o que o amigo gosta, que os pais gostam, tá? E isso tem a ver, assim, é transmitido no convívio social. Então, é chegar na escola, o amigo gosta de funk, você gosta de gospel, tudo bem, né? Vamos respeitar. Acho que hoje em dia nós estamos num mundo de muitas diversidades, né? Então, você vê, a gente consegue ouvir uma música de uma banda coreana, tão diferente da nossa, tá bom? Vamos seguir. Tá. Então, a música, pessoal, está presente na vida de todos nós. Portanto, sempre vai ter alguma conexão. Em algum momento você vai ter uma música que tocou, que você vai lembrar dela, tá? Então, sabendo disso, eu vou propor um desafio para vocês. Eu queria que vocês escolhessem uma música do seu gosto, apesar de estar, né, popular, brasileira ou estrangeira, que represente a dimensão social, política e cultural dentro da pandemia. Quando ele está dizendo aqui política, pessoal, ele está falando sobre território, tá? Então, o que está acontecendo no mundo todo, tá bom? Então, pensa numa música, conta aqui para a gente qual que é a música que, para vocês, tem mais a ver com esse momento. Vou dar 2 minutos. Então, gente, olha só, voltando aqui com a interação no chat, está muito gostosa a participação de todos aqui nessa tarde. Olha só, o Juliano cita, né, o grupo de rap aqui, né, da periferia de São Paulo, Racionais MCs. O Pedro Marcel, ele cita o Modern Hip Hop. O Nicolas também, né, junto com o Juliano, cita os Racionais. A Mariana acha que são as músicas gospel, né? A Anne e a Alexia, elas citam a música Girassol. O Gabriel cita Nirvana. A Ana Cláudia, Inside. E o Vitor Silva, ele cita a capoeira. E a Jéssica, né, cita a própria música Aquarela. É isso aí. Pessoal, estou adorando essa interação. Agora, professora Márcia, para você, qual é a música que vai ficar dessa pandemia? Olha, é uma música que não é tão nova, mas, para mim, assim, tem tudo a ver. O Dia em que a Terra Parou, do Raul Seixas. Eu acho que é uma música que tem tudo a ver com esse momento. Pessoal, quando eu pergunto para a professora qual é a música, é para ficar a dica mesmo. Fica a dica para vocês olharem a letra dessa música, que é muito interessante, tem bastante a ver com a pandemia. A minha música que lembra ela é o Coração de Estudante, do Milton Nascimento, porque a gente é professor, se afastou dos alunos, né? E agora eu estou me aproximando de vocês. Então, essa é a música que fica, para mim, como a música da pandemia.
Agora eu vou perguntar para a professora Márcia. Professora, teve assim bastante diversidade nas respostas. Você pode falar um pouco sobre essa diversidade musical que eles Sim, a colocaram? diversidade musical, ela é importantíssima, né? Porque a gente observa que os nossos jovens, eles ouvem de tudo, né? E assim, o interessante aqui é essa questão do ecletismo, né? Ao mesmo tempo que eu posso gostar de rock, eu também posso gostar de pagode, eu também posso gostar de sertanejo, né? Eu acho isso muito legal, né? Não ficar aquela coisa, porque quando você se prende a um estilo único, você acaba ficando, você se rotula naquilo, você fica limitado, né? Apenas aquele estilo específico. Nesse caso não, você vai conhecer, né, vários estilos de músicas diferentes. Teve a menina aqui que citou o forró também, né? Que é o estilo também brasileiro, uma coisa bem, né, gostosa, descontraída, dançante. Então, assim, o que eu percebi dos nossos alunos é que eles gostam muito das músicas mais dançantes, as músicas que têm mais a ver assim com o cotidiano mesmo, o dia a dia, né? Isso é bem interessante. Bom, pessoal, essa diversidade que eu perguntei para a professora Márcia, ela vai fazer parte daquela questão ética. Né? Olha quantas pessoas escreveram para a gente assim, músicas diversas, diferentes. Gospel, hip hop, Racionais MC. São diferentes. E quanto mais a gente escuta, é o que eu falei, é ginástica para o ouvido. Melhor o nosso ouvido vai ficando. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Tá? Eu só vou retomar o que a gente aprendeu hoje. Tá? Vamos lá. Então, nós conversamos sobre os conceitos de música, seus usos, funções e contextos de produção e circulação, gênero e estilo musical, música popular brasileira e música popular estrangeira e dimensões da vida. Fizemos apreciações e quiz sobre a música popular brasileira e estrangeira e analisamos os usos e funções da música e as relacionamos com as diferentes dimensões da vida. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica como dica escutarem diversos gêneros e estilos musicais. Queria agradecer a professora Márcia pela participação. Muito obrigada. Olha, muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E uma coisa assim que eu achei bem interessante é que, por mais que os nossos alunos sejam jovenzinhos, né, eles ouvem músicas assim mais antigas, professora. Inclusive, muitos aqui citam, né, o rock como um dos seus gêneros favoritos, né? Claro que a gente sabe que o rock continua aí, tem muitas músicas novas, mas eles citam bandas bem antigas, né? Bandas das décadas de 70, 80, 90, né? Alguns aqui citaram Nirvana, né? Então, a gente fica feliz em perceber o quanto os nossos alunos eles estão antenados com tudo que já aconteceu, até para que ele possa fazer uma comparação entre o que ele ouve hoje e o que seria, na verdade, né, a principal influência para essas bandas que estão chegando agora. Tá? Isso é muito importante, quando o aluno ele consegue fazer essa transição entre as duas coisas, ampliando aí o seu repertório, ampliando os seus conhecimentos e estabelecer, né, inclusive com os seus pares, essa troca. Porque quando você observa que muitos gostam de bandas, né, e estilos de rock já mais antigos, você percebe que eles têm uma interação muito grande com a própria família. Então, com certeza, os pais ouviam, os irmãos mais velhos, os tios, né, e eles foram passando esse legado. Né? Isso não somente dentro do rock, tá? Mas dentro de cada estilo aqui. Né? Há meninas que citam forró aqui, aquele forró pé de serra lá da década de 40. Então, isso é riquíssimo. É riquíssimo como que a cultura familiar ela acaba, né, transcendendo aí os muros da nossa casa e trazendo aí coisas importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Gostaria muito de agradecer o convite, professora. Obrigada. Obrigada a todos vocês pela participação aqui no nosso chat. Tá? Beijos em todos, estudem, acompanhem aí através do Caderno do Aluno e até a próxima. Pessoal, então fica duas dicas agora. Uma que a professora falou, bacana. Estudem todas as épocas. Vou pegar o rock. Vamos estudar todos os períodos. 1970, o que aconteceu antes, até o que aconteceu hoje. Outra dica é conversar com os pais, com os avós. O que eles escutavam? Será que é a mesma coisa que hoje? Será que o que o meu avô, minha tia mais velha, aquela minha irmã mais velha escutava? Será que tem a ver com o que tem hoje? Com o que a gente escuta hoje? Será que tem músicas
que ainda sobrevivem desde aquela época. Tá? Então, fica a dica de estudo para depois dessa aula. Eu queria agradecer a participação de todos, dos professores, dos alunos, da equipe de produção. A gente fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até breve.